Bom dia, bom dia a todos. Vamos para mais uma sexta-feira, finalizando a semana. Sejam todos bem-vindos ao programa Desperta a Consciência, programa sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. Durante essa semana estamos falando sobre hábitos, mas antes que eu me esqueça, vamos fazer sempre a nossa prática aí para começar um dia maravilhoso. Vamos agradecer ao universo, a Deus, pela sabedoria, pela paz, pela saúde, por mais essa oportunidade de fazer diferente hoje, de aprendermos, de evoluirmos, de sermos diferentes. Cada vez mais olhar para dentro, né? Agradecer essa oportunidade que temos de fazer a autoconsciência, de percebermos o quanto podemos mudar. Nessa semana nós estamos falando sobre hábitos aí que nos aproximam da nossa essência, que vai muitas vezes contra o nosso pensamento, a nossa ideia, e vai contra porque realmente quando estamos identificados apenas com a nossa mente, com nossos pensamentos, com a forma normal de agir, raramente a gente aceita fazer esses hábitos que eu passei durante a semana hoje, durante essa semana que a gente conversou aqui. Por quê? Porque a mente não é silêncio. A mente, ou melhor, quando a gente está com uma forma de pensar muito enraizada, a gente não quer pensar duas vezes, a gente não quer abrir mão da nossa verdade, a gente não quer praticar o silêncio, como eu falei, a gente não aceita, e até mesmo o aceitar para nossa mente. Bom dia Rosa, bom dia mãe, sempre presente. O aceitar, a gente acredita que é aceitar uma situação externa ao qual eu posso fazer alguma coisa, mas o autoconhecimento é tudo sobre o interno, tudo sobre eu observar os meus pensamentos, observar como eu resisto e eu não aceito aquela situação. Não é eu silenciar o outro, mas eu perceber como eu não consigo fazer o silêncio também diante da atitude do outro. Não é eu estar sendo paciente, mas internamente eu estar sempre com aquele movimento mental, aquele pensamento me perturbando. Não é sobre isso. O autoconhecimento é sobre realmente eu observar. Porque do que adianta eu ficar em silêncio, do que adianta eu dizer que eu tenho paciência, mas internamente eu estou remoendo aquilo, eu estou com os meus pensamentos incessantes e eu não busquei evoluir, eu não busquei aprender. Por isso que é a grande diferença do verdadeiro autoconhecimento, não é mais apenas uma informação, não é apenas um conceito em que, agora se eu aceitar, se eu não falar nada, ou se eu tá tudo certo. Não, eu tenho que trazer para mim, para minha mente, na verdade, para os meus pensamentos. Eu não tenho como simplesmente dizer que eu não vou falar nada, mas eu não me compreender, eu não aceitar aquilo internamente. Por isso que é sempre internamente. O aceitar vai contra a mente, vai contra a nossa maneira natural de agir. Silêncio, a mente não entende o que é o silêncio. Por isso que eu expliquei no dia que a gente falou do silêncio aqui, que a gente precisa silenciar primeiro a nossa voz para depois a gente estar silenciando nossos pensamentos, porque se a gente está toda hora criticando, toda hora num movimento compulsivo, como que a gente vai conseguir se observar? A gente não consegue nem se observar, a gente não tem essa percepção, não tem esse espaço de tranquilidade e parar e pensar, né? O que eu vou, olha a minha reação automática. Por isso que o autoconhecimento, a gente tem que realmente querer, né, essa mudança. Quem já conseguiu alguma mudança, por mínima que seja na sua vida, sabe que ela partiu de si. Não foi ninguém que fez
um milagre de fora e a pessoa mudou completamente. Sempre a pessoa tem que fazer a sua parte, a gente tem que fazer a nossa parte. Hoje eu vou falar do hábito de observar, mas é outro hábito que raramente a gente entende quando estamos tão identificados com uma forma de pensar. Isso porque eu já, né, para quem vai estar acompanhando, quem consegue, vai assistir mais tarde, tente fazer esse hábito de olhar para um objeto, uma planta, qualquer coisa que seja, e tente observar sem dar um rótulo mental, sem dar um nome. Simplesmente observar sem classificar aquilo, sem mesmo dar um nome mental. Tente fazer isso. É difícil? É, por isso que o autoconhecimento é um processo de desconstrução. Tente olhar para uma planta concentradamente, seja qualquer tipo de planta, mas não dê o rótulo mental. Tente apenas estar consciente ali, observando os detalhes da planta, mas sem dar um rótulo mental. É difícil? Não é algo fácil. Se fosse algo fácil, todo mundo estava em paz, estava tranquilo, mas são hábitos como esse, como o hábito do silêncio, como o hábito da paciência, como o hábito do aceitar, que é internamente, né? Tudo a gente tem que trazer para o nosso interior, para nossos pensamentos. O autoconhecimento é sobre observar os nossos pensamentos, não simplesmente ficar perdido no movimento mental e a gente não trazer consciência para a nossa vida, porque a gente acha que a nossa consciência e nossa compreensão de tudo está só de acordo com nossos pensamentos, está de acordo com essa capacidade de pensar que a gente criou durante o tempo, que está totalmente corrompida pelas coisas externas, como as experiências que tivemos, conhecimentos. Mas tente fazer esse exercício, olhar para uma planta, olhar para um objeto e não dar um rótulo mental. Você vai ver que não consegue, é automático, vai vir o nome daquilo, a cor na sua mente. Mas é possível você apenas observar. E por que que a mente ela não pode observar? Só quem realmente somos consegue observar. E quem realmente somos não está na mente, não está nos pensamentos. E por isso o autoconhecimento é uma desconstrução. Por isso é algo tão complexo. E por isso a gente não pode entender, a gente tem que ir praticando esses hábitos, porque o entender é da mente, né? O entender, agora eu entendi, mas não aprendi. Muita coisa que a gente entende, a gente não aprende, porque se a gente aprendesse, a gente passava para o próximo nível, a gente tinha evoluído naquilo ali. Não, isso não me afeta mais, porque agora eu aprendi que não adianta. Não adianta eu rebater, não adianta eu resistir, não adianta eu não aceitar e ficar, eu aceito agora. Então tem coisas que a gente aceita, tem coisas que não aceitamos. E quando a gente não aceita, não é o fato de eu aceitar quando eu posso ir lá e mexer e mudar em algo, né, exterior, mas aceitar internamente para eu não ficar me culpando, reclamando, culpando o outro. E tem um exemplo muito bacana que a gente posso, para ver se ajuda na nossa compreensão, né? Quando a gente é criança, bem criança mesmo, com 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, a gente quer fazer algo, né? A gente quer brincar em outro lugar, a gente quer comprar algo no mercado quando vai com os pais, com os avós. Só que a gente não se manda ainda, a gente tem um adulto, né? E a gente não tem consciência, não tem capacidade, não sabe realmente o que pode e o que não pode. E a gente depende do outro, depende de um adulto quando a gente é criança. A gente depende do adulto escolher as coisas para nós. As decisões, as maiores decisões da nossa vida, quem toma são o adulto, é o pai, é o responsável. Isso porque a gente não tem a responsabilidade ainda sobre nós. E quando a gente vai ganhando uma certa idade, né? Tá certo, chega aos 18 anos, 20, 30, 40. E quando a gente ainda depende de como nos sentimos ou como vamos nos comportar de uma atitude de outra pessoa, significa que a gente ainda não cresceu? Significa que a gente ainda não amadureceu? É difícil a gente ouvir isso, e eu falo isso, como eu sempre digo, a primeira pessoa que está ouvindo é eu, é os meus ouvidos, porque a gente erra, vai errar todos os dias, mas quanto mais a gente trazer isso para nossa consciência, porque a gente confunde ganhar idade com amadurecer. E isso é difícil porque
a gente vê a quantidade de pessoas que ainda não amadureceu. A gente, eu mesmo, ainda não amadureci em nada. A gente ainda precisa ter essa humildade e reconhecer que a gente precisa amadurecer muito. Por quê? Porque a gente ainda depende muito do exterior. A gente está dependendo sempre da opinião das outras pessoas, da, da crítica, do que os outros estão falando. A gente ainda está se comportando como crianças. A gente ainda está se comportando porque a gente ainda depende da outra pessoa, como se fosse uma criança que depende do pai. Por isso que amadurecer, ter informação, está totalmente diferente de eu aprender. Quando eu aprendo, eu não cometo mais os erros. Quando eu aprendo, eu não cometo mais os erros. E a gente continua errando porque a gente ainda não aprendeu, ainda não está no nosso nível de consciência. E a vida vai trazer sempre as mesmas situações, até a gente aprender e aquilo ali não nos afetar mais. Isso, quer você compreenda ou não, é o que acontece em todos os casos, todas as situações. E você pode observar, se não quiser observar em si, se não quiser fazer esse autoconhecimento, observe nas outras pessoas como elas são reféns, como elas são dependentes das outras pessoas ainda, do julgamento das outras pessoas, de uma opinião favorável e, e confirmar as suas verdades. Isso a gente precisa amadurecer e para isso a gente precisa nos conhecer, trazer a responsabilidade para nós. Quando a gente é criança, a gente nem tem essa consciência de ter essa responsabilidade ou não, porque realmente a gente depende do outro. Mas essa dependência ela, ela tende a acabar, né? Ela precisa acabar. Porque do contrário a gente vai passar a vida toda resistindo, a vida toda não aceitando e acreditando que a vida que está errada, Deus que está errado, e a minha vida sempre é dessa forma porque eu sou azarado, vamos dizer assim. E por isso o aprender está muito diferente do apenas conhecer, apenas saber o que pode, apenas saber, né, o que é o certo. A gente não tem o saber, o conhecer, o conhecimento intelectual, ele é mínimo perto dessa evolução humana que a gente precisa, a evolução de consciência realmente, trazer a responsabilidade de tudo o que acontece para nós. E por isso a gente precisa observar os nossos pensamentos. Não é sobre observar o outro, e quando eu falo observar o outro, até para ver como ele depende de uma situação externa, como é dependente das situações, de que tudo ocorra bem para se sentir bem, não é sobre julgar o outro. É só um exemplo, porque o autoconhecimento é só para a gente, é só sobre a gente. E muitas vezes a gente busca ou quer passar algo para outra pessoa que não está nesse nível, não quer nem saber sobre mudar algo, né? E nesse momento a gente já passa do limite que poderíamos mudar, que é a nossa pessoa. A nossa essência e, e essa compreensão, ela pode levar muito tempo para a gente perceber que não precisava de tempo nenhum, tá? Reconhecer que os nossos pensamentos é só um modo automático, é só uma interpretação automática que a gente tem. Por isso que o hábito de observar, ele é importante para a gente perceber isso. Apesar de que você pode observar algo, você não vai conseguir ficar olhando os detalhes, porque logo já vem um rótulo mental, né? Já vem um nome, e ali já perdemos toda a nossa atenção naquele objeto, porque o nome já está na nossa mente. E a grande maioria acha, a gente, né? Eu também até pouco tempo acharia normal, que isso é a normalidade da vida. Isso é a naturalidade. A gente já ter sempre um conceito mental e depender desse conceito mental, porque eu não perco, eu sei o nome e cada coisa, mas nem por isso eu preciso estar sempre dependendo daquela interpretação automática, se eu me conhecer. Mas a gente acredita que esse modo automático de interpretar a realidade é o natural, é a naturalidade de todo mundo. Mas na verdade, essa é aquela identificação com o conhecimento e na própria Bíblia falava da identificação com o bem e com o mal, da comer a fruta do conhecimento. Não que a gente não vai ter o conhecimento intelectual, mas a gente não precisa depender desse conhecimento intelectual. A gente poderia, no autoconhecimento, a gente se desenvolver e trazer essa responsabilidade para nós
a gente não depender dessa fruta do conhecimento. O conhecimento está ali para usar quando necessário, mas quando não precisar, eu posso estar consciente, eu posso estar presente, posso estar com a minha observação tranquila, em paz. Por isso, o hábito de observar é muito diferente de simplesmente eu observar. Quando você vê, quando a gente vai em um lugar que a gente nunca foi, né? Um lugar lindo, uma paisagem maravilhosa, e essa sensação da gente ficar deslumbrado com algo maravilhoso que nunca viu, muitas vezes falta até palavras para descrever, que coisa linda ou é maravilhoso. Muitas vezes até essas palavras nos faltam de algo que para a gente era totalmente novo. Nesse momento, muitas vezes a gente fica sem o que falar. Até mesmo quando a gente vê um bebê, e muitas vezes esse é o relato dos pais, que eu não tenho filho ainda, mas os pais que têm um filho, quando ganham esse filho, aquele momento não vem, eles simplesmente observam, eles estão conscientes, não vem nem expressão, não vem nem uma classificação mental de dizer coisa linda, porque é o sentimento que aquele bebê, né, aquele recém-nascido passa, ainda mais quando, provavelmente, por ser filho, né, dá uma emoção, algo que a mente não entende. A mente ela está sempre classificando e nos distanciando desse sentimento, dessa conexão com a vida. E nesse momento, a mente não entende, ela realmente para. E muitas vezes nos faltam palavras, porque são momentos profundos, momentos de grande emoção. Mas a emoção no sentido bom, porque a mente, na maioria das vezes, cria a emoção, é um estado disfuncional, estamos sempre movidos por emoção, desnecessária, né? Ali é o sentimento puro ali da presença, tá consciente. E esses atos são raros hoje, da gente simplesmente observar, sem estar classificando, sem estar nomeando, sem estar o nosso pensamentozinho já saindo daquele lugar, daquele momento, já comparando com algo do passado, já muitas vezes acontece a gente percebe, né? Vamos num lugar, já aconteceu isso comigo, vamos num lugar maravilhoso, muito, muito lindo. A gente já está pensando, meu, vamos voltar aqui outro dia. Olha como a nossa mente já joga nós para o futuro. Em vez de aproveitar aquele momento, estar consciente, né, observar, como nós estamos falando aqui, automaticamente a mente já está pensando, meu, nós temos que voltar aqui outro dia. Já está jogando lá na frente. Isso é disfuncional. Não existe o lá na frente, ele só vai existir nesse agora, né? Ele não pode existir. O lá na frente é apenas uma projeção da nossa mente. Nunca existiu o futuro, nunca vai existir o passado, sem a gente realmente pensar. O que existe é o agora, mas a mente não compreende isso, a profundidade que é esse agora. Ela está sempre esperando algo melhor lá na frente. Ou associando esse momento, quem somos, né? A noção de quem somos com o passado. Porque eu sou toda essa historinha que eu conto na minha mente, né? Eu sou tudo essa historinha lá atrás. Mas não é, a gente é esse momento, né? A gente é o aqui e o agora. É só e é tudo que existe. A gente pode pensar sobre o futuro, pode lembrar algo do passado, mas vai ser sempre nesse agora. Por isso que perceber o agora, assim como o hábito apenas de observar, o hábito do silêncio, o hábito de ter paciência, ou até mesmo o hábito de pensar duas vezes, a gente tem que sair um pouco da nossa mente, são todos hábitos que levam, né, a praticarmos e a ir contra a natureza da mente. Não é nem resistir à mente, porque resistir a gente não pode, vai estar resistindo contra nós mesmos, mas é estar observando esse movimento automático dos nossos pensamentos. Isso é o autoconhecimento, né? Não é apenas mais uma ideia. É verdade, eu não posso julgar a outra pessoa, eu não posso criticar, eu não posso rotular ela com o conhecimento que eu tenho. Não é esse nível de informação. É algo mais profundo, é uma dimensão mais profunda. Porque eu tenho que começar a observar a minha mente, como eu trabalho de modo automático e sair dessa automoção, sair desse domínio de algo que a gente desenvolveu durante o tempo, porque ninguém cresceu com essa mente desenvolvida e com essa identificação. Quando a gente era criança, antes desse conhecimento, antes de comer a fruta do conhecimento, a gente tinha outro estado de espírito de presença e atenção no agora. A gente não queria saber se daqui a 2 dias vai acontecer alguma coisa, a gente ia estar brincando, ia estar feliz, e a gente acredita que isso é devido à ignorância.
Na verdade, a gente não tem um conhecimento para se identificar ainda, mas a gente pode voltar a esse estado de espírito, de presença, de consciência elevada, e não depender apenas de uma visão engessada. Por que isso? Porque a dimensão da nossa mente, ou o que a mente pode compreender, é apenas o material. Outro dia eu já falei sobre isso, acho que na última semana a gente falou sobre essa parte, né, do que é material, do que não é material na nossa vida. Que a gente sempre está nessas duas dimensões, dimensão do material e a dimensão da não forma, do não material, porque do contrário, a gente não teria vida, né? E isso a vida, ela não está apenas no corpo. A vida está na nossa respiração, está em sentirmos a vida aqui, não faz parte apenas do material. E a mente só percebe o material, por quê? Porque tudo que a gente cria, até mesmo os pensamentos, já é uma forma material, a gente já está manifestando uma interpretação da realidade. E nessa manifestar a interpretação da realidade, pensamentos já são uma forma de energia. E nessa forma de energia nos criam emoções diretas. Por isso, descobrir em nós uma dimensão de paz, de tranquilidade. Quanto mais a gente pratica esses hábitos do silêncio, de tentar observar e, ao mesmo tempo, observar a natureza, mas observar que a nossa mente também já está classificando no automático, a gente vai criando uma distância, né? A gente vai criando uma percepção e reconhecendo realmente que a nossa mente, ela vive nesse estado compulsivo e disfuncional. E isso a gente tem como normal, porque a grande maioria das pessoas vivem assim. A grande maioria das pessoas depende do seu exterior. A grande maioria das pessoas ainda vivem através dessa dependência, seja da outra pessoa, dependência de crenças, do seu conceito mental sobre a vida. E quando poderiam estar abertos e compreender um pouco mais da vida, elas vivem dependendo e pedindo para que tudo aconteça como elas desejam, como se passa em suas mentes, como o sua conhecimento intelectual, como as suas experiências disseram que tinha que ser cada situação. E nessa certeza e definição que a gente tem, né, da nossa mente de, não, tudo tem que acontecer assim, 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 a gente cria muito sofrimento. Porque, como eu falei, assim como uma criança, quando quer algo, quando quer comprar algo, quando quer decidir algo, ela não tem domínio sobre si porque ela depende do outro. Enquanto não nos conhecermos, enquanto dependermos ainda do que o outro faz para nós, enquanto ainda estivermos colocando a nossa noção de quem somos na outra pessoa, no relacionamento, na nossa família, nos bens materiais, a gente vai estar sempre interiormente como uma criança. A gente vai sofrer como uma criança, porque a gente vê que a criança muitas vezes ela sofre sem motivo, né? É algo superficial. Tá chorando, porque o pai não deixou fazer tal coisa. Normal. A gente acaba se comportando assim também, porque o outro fez uma situação, a gente tem que reagir de acordo com o outro reagiu, ou a gente tem que ficar com essa resistência interior. E aí se cria todo o sofrimento. Por isso que o autoconhecimento é o fim de todo sofrimento. É o fim porque a gente vai contra os nossos paradigmas, contra os nossos conceitos, contra a nossa definição da verdade. Porque, como eu falei, se a gente dizer para uma pessoa que ela está totalmente errada, isso na maioria das vezes já é o maior sofrimento, a pessoa não vai aceitar. Eu não aceito, a minha mente não vai aceitar que eu tô errado. Isso, e tanto o hábito de hoje como todos os hábitos que falamos durante essa semana, vai contra a resistência da mente, vai contra a natureza da mente. Desde o hábito de ouvir, de ter paciência, de silenciar, porque raramente fizemos essas coisas e raramente quem está tão identificado com a sua forma de pensar, com a sua mente, vai conseguir praticar esses atos. Porque a própria mente, a nossa própria compreensão disso que eu estou falando, vai dizer: isso não vai mudar minha vida, isso não faz diferença. E essa resistência aí já parte da natureza da mente, realmente. Ela está sempre resistindo. Por isso que mudar, né? Para a gente mudar realmente, ou para a gente colocar na nossa vida, aprender algo, a gente precisa da mudança. E sempre quando tem mudanças, algo precisa ficar para trás. Eu estou mudando. Eu tinha esse hábito aqui. Aquele Jardel que tinha aquele hábito não tem mais. Ficou para trás.
eu tenho que me desfazer. E a nossa mente, a nossa forma natural de compreender, de entender a vida, a gente não aceita se desfazer de algo. A gente não aceita perder algo. A gente está muito engessado ainda. Como eu falei, trazendo o exemplo que é doído a gente ouvir, mas sempre quando eu falo, a primeira pessoa que está ouvindo sou eu. A gente precisa deixar aquele sentimento de criança, né? Aquela inocência, aquela ignorância de criança para trás. De que perder vai doer. De que a gente se desapegar de algo vai causar o maior mal. Se a gente estiver aberto a essas mudanças, tudo que eu fazer hoje diferente, como eu fazia antes, ficou para trás. Eu já perdi. E por isso, com esse autoconhecimento, que a gente se observando como a gente é refém da nossa própria mente, a gente vai ver que esses hábitos, eles vão contra a natureza da mente. E por isso, eles são tão importantes a gente praticar. Praticar o silêncio não é simplesmente eu não falar algo que eu estava com vontade e eu ficar aqui dentro remoendo, ficar reclamando novamente. É observar que aquilo ali não é natural, não precisaria ser assim. Mas por isso é o autoconhecimento, né? Eu preciso me observar. Se eu levar apenas com mais o hábito, a mente vai disfarçar e não vai praticar esse hábito. Ah, se eu fazer esse hábito aqui, eu vou me sentir melhor. Não vai. De início não vai. A gente está muito acostumado que se eu praticar o silêncio, de repente a outra pessoa que está comigo, ela também já tem que mudar. Aí, ao invés de eu buscar a responsabilidade para mim, eu estou trazendo mais confusão, né? Mais desentendimento para minha vida. Porque é difícil, às vezes, o autoconhecimento realmente, essa forma de nos conhecer, de amadurecer, de mudarmos realmente de dentro para fora, a gente acha que está sempre dependendo do exterior, e sempre está buscando no exterior a mudança, ou uma pessoa diferente, ou buscar cobrar muito, a gente está sempre cobrando muito do exterior. E nesse cobrar muito dos outros, da nossa vida, que tinha que ser assim, tinha que ser assado, a gente também nos cobra muito, né? E por isso é de dentro para fora. A gente tem que ver que a nossa própria cobrança dos outros é porque está incompreendido aqui dentro. Tudo que a gente e tem são ensinamentos que eu costumo nem utilizar muito, principalmente nas lives e nos vídeos, porque a gente tem que amadurecer muito ainda para compreender. Mas um ensinamento do autoconhecimento muito verdadeiro, autoconhecimento, espiritualidade, mudança de consciência, é tudo a mesma coisa, mas tudo que vemos no exterior é reflexo do que carregamos aqui dentro. Essa é a maior verdade. O nosso exterior é só reflexo do que temos aqui dentro. Só que é uma verdade tão profunda, uma dimensão tão profunda, que raramente vamos aceitar isso. Por isso que a gente tem que ir praticando os hábitos, a gente tem que ir amadurecendo e trazendo essa responsabilidade para nós. Porque de início também, se eu ouvisse isso, eu ia dizer: não faz sentido, tudo que eu vejo é reflexo do meu interior. Por isso mesmo, porque a gente está, como no hábito de hoje, a gente está observando sempre o nosso rótulo mental, com a nossa classificação já, e acha que não conseguiria estar consciente, né? Não conseguiria estar numa presença maior sem estar associando algo do passado, sem estar imaginando algo lá na frente, e ter esse momento como único, porque ele é único. O agora sempre é único. Mas a consciência que a gente acaba adquirindo com os conhecimentos, com a mente, ela está sempre dispersa, está sempre nos tirando desse momento, está sempre classificando, trazendo sofrimento para nós. Por isso que uma simples frase como o seu exterior é reflexo do que você carrega aqui dentro, é sobre isso. Isso é fácil de notar, né? Muitas vezes a gente conversa com uma pessoa e a gente está tendo uma visão sobre aquela situação, sobre aquele fato. Aí vem outra pessoa, tem uma visão totalmente diferente. Já achou aquilo totalmente negativo, mas de repente eu tô vendo uma oportunidade ali. Ó, aconteceu essa situação negativa com a pessoa, mas ela pode mudar, ó. Olha a oportunidade que a vida está dando para ela reconhecer que ela nem sempre está certa, ela pode mudar. Por quê? Porque a vida tem seus jeitos, como eu sempre falo aqui, a vida tem as suas formas de nos parar para perceber, para aprender. E não é porque, de repente, eu tenho um conhecimento, ah, um autoconhecimento sobre as minhas reações, sobre eu saber que eu posso aceitar lá no fundo e não mais resistir, não mais sofrer sobre aquela situação, eu não estou aprendendo que eu não preciso aprender. Mas
é de cada um, né? Por isso que autoconhecimento é isso, é para cada pessoa. É de cada um tá no seu nível de compreensão. Mas a gente tem que trazer essa responsabilidade para nós, do contrário a gente não vai. A mudança só vem a partir de dentro. E a gente só vai aprender a partir de dentro. Mas a gente cresce, né, e acredita que a mudança tem que vir de fora, né? Ou se identifica com uma forma e acredita que por ser adulto já tem que ter a razão em tudo. E essa razão em tudo, essa verdade, a gente leva muito sofrimento para nós, para as outras pessoas, porque ninguém é dono da verdade, né? A verdade, a maior verdade, só cada um de nós pode conhecer. E esse o autoconhecimento e as práticas que fizemos essa semana, e vamos continuar falando desses hábitos. Semana que vem, talvez, não vamos falar diretamente sobre cada hábito. Vou trazer algo. Eu estava estudando e lendo alguns livros essa na semana que vem eu vou trazer algo sobre relacionamento, tanto relacionamento familiar, relacionamento pessoal, relacionamento no trabalho. É um assunto bacana também. E como a gente pode praticar, né, o autoconhecimento, como a gente pode praticar o autocontrole, tá realmente percebendo que cada relação muda muito quando tomamos a responsabilidade também de como nos sentimos. Da mesma forma, né, para a gente ir evoluindo aos poucos. Mas a verdade é, se a gente depender sempre da nossa mente, depender do nosso modo automático, esses conceitos, esses hábitos só vai entrar apenas como mais uma informação. E ao invés de ajudar, muitas vezes vão estar querendo cobrar o que a gente aprende, ou o que apenas está no nível de informação superficial da outra pessoa. E é o que geralmente fizemos, né? Muitas vezes estamos cobrando uma atitude diferente do outro, mas aí a gente para perceber, mas eu não agi, eu não tomo nenhuma decisão diferente. A outra pessoa fala isso de mim, daí eu poderia agir diferente. Eu também não faço nada diferente e quero que a outra pessoa mude. É sempre essa cobrança, essa dependência do exterior, né? E amadurecer e aprender é isso. Enquanto eu não mudar sobre aquela situação, enquanto eu não realmente aceitar internamente e aquilo não me causar mais sofrimento, não me causar mais ficar pensando sobre aquilo, eu ainda preciso aprender, eu preciso ainda amadurecer. E reconhecer isso é difícil, né? Precisa de alguns princípios muito básicos, né? Como a humildade, como não ter orgulho do que eu estou pensando, da minha forma de pensar. Por isso que o autoconhecimento é para dentro, né? A frase de hoje, então, final, que já está no feed do Instagram, coloquei assim: toda individualização, conceitos e rótulos sobre quem somos nos separa da vida, da essência de quem realmente somos. Tanto quanto falamos hoje sobre observar o nosso exterior, quando criamos esses rótulos sobre o exterior, a gente sabe que são só nomes, né? Que nos passaram. Ah, isso aqui é uma rosa, isso aqui é uma planta, isso aqui é uma árvore. São tudo nomes, né? Essencialmente, a gente não conhece quase nada de conhecer, de estar na nossa experiência. Por isso que o ato de observar, sem estar com esse rótulo mental, é um exercício, mas que a gente precisa realmente perceber esse nome, essa nomeação automática da nossa mente. E por que a mente ela sempre nos divide de nós mesmos? E essa divisão causa todo o sofrimento, toda a resistência, toda a incompreensão. Porque quando a gente cria um conceito, uma ideia também de quem somos, a gente se separa da vida que somos. A gente não é duas pessoas, a gente não precisaria ter essa autovisão toda hora do que estamos fazendo. A gente tem que ter, sim, uma base em algo concreto, né, correto, com princípios sólidos. Mas quando a gente acaba dependendo de ideias dos outros, dependendo de conceitos, de referências externas, a gente cria um eu, esse eu na mente, que nos separa da própria vida, da própria essência de quem somos. Por isso que e essa divisão, a gente, como a mente está só acostumada com o material, a gente se divide, e claro, em corpo a gente está dividido de todo mundo, a gente tem um corpo separado da outra pessoa, mas essa divisão que a mente faz necessariamente não é nem das outras pessoas, mas é de nós mesmos. A gente se divide e causa essa individualização interna quando se identifica com conceitos, com rótulos, com pensamentos de quem somos. É um assunto complexo, é profundo, mas é o que a gente sempre fala aqui todos os dias. Cada vez mais observar esse movimento da nossa mente e perceber, não, eu não sou a minha mente, isso ali, esse pensamento não me define, não é eu. Sempre está se perguntando, né, o que eu estou pensando hoje? Porque a mente é isso, ela causa a separação, a divisão de nós mesmos. A gente fica com uma ideia, com um conceito sempre sobre
quem somos, sobre como deveríamos agir, sobre a outra pessoa, sobre isso, sobre aquilo, e a nossa atenção está sempre para o exterior. E essa individualização interna é os conceitos, é os rótulos que a gente precisa vencer com os hábitos que falamos essa semana. Vamos fazer então um grande dia hoje, agradecer a todos que estiveram presentes, e a partir da semana que vem, então, na segunda-feira, vamos falar. Não está decidido completo, mas eu vou estar analisando entre amanhã e domingo, para a gente estar falando sobre relacionamento, falar sobre um conteúdo bacana também, e a gente está amadurecendo, aprendendo a cada dia. Fazer um bom dia, tenham todos um grande dia, e lembre-se, né, sempre observar, sempre trazer nossa atenção para a nossa atitude. O outro a gente não tem como mudar realmente, mas cada dia a gente pode mudar como reagimos ao outro, como reagimos às situações. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser.